Bom dia, pessoal. Segunda-feira, 9 de novembro de 2020. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Telejornal que desperta informação para você. Imagens agora de Itabaiana, aqui na Paraíba, cidade com pouco mais de 24 mil habitantes. Hoje por lá as temperaturas variam entre 33 e 22 graus, com previsão de pancadas de chuva à tarde e noite. É o que diz o Clima Tempo. A você, itabaianense, e a todos que nos acompanham, um excelente início de semana. Vamos aos nossos destaques. Hoje com a gente, Larissa Maia. Bom dia. Bom dia, Bruno. A gente está aqui numa escola da capital e, como você pode ver, o cenário desse retorno às aulas é bem diferente. As quadras que antes estavam lotadas, agora o cenário é totalmente diferente. A gente veio aqui nessa escola, conversou com alunos, com professores e vamos trazer todos os detalhes sobre esse retorno gradual. Ok, Larissa, muito obrigado. Túlio Lopes, bom dia. Bom dia, Bruno. Hoje vou começar com um assunto sério, ansiedade em tempos de pandemia. Eu vou conversar com a psicóloga Jaqueline Almeida e nós vamos explicar um pouco sobre o tema que impacta a vida de tantas pessoas no Brasil. Valeu, Túlio. Até daqui a pouco. Paula Faria está com a gente? Tá de folga hoje. Aproveita, Paula. Então você vai ver também no programa de hoje. Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Santa Rita. A gente precisou fazer a intubação, conseguimos uma via aérea. Ele está estável, mas é bastante grave, é um TCE bastante grave. Polícia Militar apreende armas artesanais na comunidade do Irã, em Mangabeira. Provavelmente tem alguém especializado em fazer esse tipo de arma aqui na área do Quinto. Algum cidadão aí que está fornecendo para esses atos criminosos. Comandante-geral do Exército visita obras na BR-230 em Cabedelo. No mês da consciência negra, vamos conhecer a história do ateliê multicultural. A vida me inspira muito, especificamente a questão da espiritualização. Eu trabalho muito com a temática afro. Este é o Bom Dia Rede B, desperta na informação para você. Está no ar o Bom Dia Rede B, com Bruno Ataíde. A gente já começa esta edição sabendo que foi destaque na área policial ontem. Túlio Lopes. Por volta das 3 da tarde do domingo, um homem vítima de capotamento deu entrada no Hospital de Emergência e Trauma. O acidente aconteceu na rodovia estadual PB 025, sentido João Pessoa-Lucena, e deixou 3 vítimas. Houve uma colisão carro-carro na estrada de Lucena, PB 025, onde o carro da frente perdeu o controle e veio a tombar. As vítimas saíram do carro, deambulando por conta própria, e uma foi embora por conta, a outra nós socorremos. A que nós socorremos estava orientada, neurologicamente bem, sem indícios de fratura ou qualquer outra lesão grave. Trouxemos mais pela cinemática do ocorrido. Ainda na tarde do domingo, uma colisão entre carro e moto nas proximidades do Hospital Metropolitano de Santa Rita deixou uma vítima em estado grave. Foi um acidente carro versus moto, o condutor da moto estava grave no local, a gente precisou fazer a intubação, conseguimos uma via aérea. Ele está estável, mas é bastante grave, é um TCE bastante grave. Já durante a noite do domingo, a Polícia Militar apreendeu armas artesanais na comunidade do Irã, em Mangabeira. A gente vinha fazendo rondas na localidade e 4 indivíduos, quando avistaram a viatura, ainda efetuaram um disparo com a mesma e se evadiram do lado da mata. Largaram uma no chão, correram para o lado da mata e a gente, ao fazer busca na localidade, tinha um barraco lá próximo, encontrou uma bolsa com mais duas armas desse tipo e 5 munições calibre 12. Se eu não me engano, já são 5 com essas aqui na área do 5º Batalhão, na zona sul da capital. Provavelmente tem alguém especializado em fazer esse tipo de arma aqui na área do 5º, algum cidadão aí que está fornecendo para esses atos criminosos. Pessoal, algumas escolas já voltaram com as aulas presenciais, claro, tomando todas as medidas de prevenção. E é sobre isso que vamos conversar com a repórter Larissa Maia. Larissa. Bruno, desde o início de outubro, a Prefeitura de João Pessoa flexibilizou o decreto autorizando o retorno gradual das aulas. A gente está aqui numa sala do primeiro ano do ensino médio e a gente vai conversar com o professor Pablo, que é professor de Física, sobre esse retorno.
Pablo, foi a primeira vez que você ficou tanto tempo fora de sala de aula? Primeira vez. Praticamente 6 meses, né? A da sala de aula física, né? Mas as atividades online desde maio, se não me engano. Aproximadamente começo de maio. E como é que foi passar tanto esse tempo todo longe dos alunos? Olha, foi uma experiência bem diferente, né? Porque, embora hoje seja tudo muito virtual, na minha opinião, nada substitui esse tipo de interação. Essa presença física, por mais que os alunos se envolvam virtualmente, é diferente aqui o contato, você olhar, ver se o aluno está de fato entendendo. A gente consegue fazer essa leitura, as caras de interrogação que fazem. Então, foi uma experiência boa, por um lado, que a gente teve esse, digamos, esse aperfeiçoamento, essa nova maneira, né, de dar aula, mas eu particularmente prefiro a presencial. E agora a gente vai conversar com um aluno que também vai falar como foi essa experiência das aulas online. E aí, deu para assimilar conteúdo, deu para se dedicar nesse período? Olha, já que é uma experiência nova para todos nós alunos, alguns tiveram dificuldade e outros acharam mais fácil. Mas foi uma experiência interessante, óbvio, porque aula online nós nunca tivemos nada desse tipo, mas foi um pouco difícil, principalmente para mim, que eu prefiro muito mais presencial, então é meio que difícil falar que eu realmente aprendi alguma coisa com a online, mas foi interessante. Eu aprendi muita coisa também, mas foi difícil. Então o retorno presencial está sendo positivo para você, né? Óbvio, muito positivo. Pronto, Bruno, como a gente pode ver, a sala ainda não está completa, tem os locais demarcados, todo mundo de máscara, respeitando o distanciamento social, e agora é uma força-tarefa para, nesse retorno, continuar assimilando os conteúdos e conseguir terminar o ano com muito aprendizado. Volto com você. Pois é, obrigado, Larissa, até daqui a pouco. E nesta pandemia, o número de pessoas com ansiedade aumentou de forma significativa. Esse é o tema da nossa conversa com Túlio Lopes. Túlio. Bom dia, Bruno, novamente. Hoje eu vou falar sobre ansiedade e sobre a pesquisa que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul trouxe, que afirma que 80% da população brasileira sofre com sintomas de ansiedade. E vou falar com a Jaqueline Almeida, psicóloga. Bom dia, Jaqueline. Bom dia. E vamos começar falando o que é ansiedade. Certo. Primeiramente, a ansiedade ela é um sentimento. Ela está relacionada com o medo, né? E aí nós podemos senti-las por um tempo mais duradouro, vamos dizer assim, por dias, né, por horas e até mesmo meses, né? Ela está relacionada com o futuro, né, com o que pode ocorrer no futuro e principalmente, né, com o que pode acontecer de pior. Ela está relacionada nesse sentido. Inclusive, você citou essa pesquisa, né? No ano passado, a Organização Mundial da Saúde também publicou uma pesquisa onde consta lá que o Brasil, já desde o ano passado, ele é um dos países mais ansiosos do mundo, né? E aí, um alerta, né? Até porque a pandemia, né, ela veio esse ano, essa questão toda do isolamento social acabou agravando, né, influenciando em alguns sintomas ansiosos, com a questão do isolamento, né, as pessoas mais reclusas, a questão da preocupação, né, com o avanço do vírus, né, essa preocupação de como seria o vírus, que ninguém sabia, né, nenhuma informação a respeito disso, né, acaba influenciando. Você pode falar quais são os sintomas de ansiedade? Sim, né? A ansiedade pode ocorrer sintomas como o batimento cardíaco mais acelerado, né? Uma respiração mais ofegante, a suor nas mãos, nos pés, tremores, são sintomas bem característicos. Tremores, medo é normal até certo ponto, não é isso? Mas quando a ansiedade começa a atrapalhar a vida profissional, os relacionamentos, é um perigo. Sim, né? Até porque, primeiramente, a ansiedade até certo ponto é normal, né? É até saudável, né? O problema é quando ela passa a vir em níveis mais elevados, afetando a vida do indivíduo, né? Afetando os relacionamentos, o trabalho, o estudo, né? Ou seja, várias áreas da vida dele. Quando uma pessoa tem ciência que tem ansiedade, ela deve procurar uma ajuda psicóloga ou ela mesma pode se autodefinir como pessoa com ansiedade? Certo. Primeiramente, procurar ajuda de um profissional especializado da área, né? Seria o primeiro passo. Algumas mudanças também em hábitos, essa questão de desacelerar mais, né? A gente está vivendo muito no automático, viveu hoje, né? E em alguns casos, né, dependendo da situação, a ajuda psiquiátrica também ela é importante. Então é isso, Bruno. Todos que sentirem algum problema em excesso com ansiedade devem procurar tratamento psicológico
e desacelerar um pouco, né? 2020 é um ano muito corrido e muito preocupado para todos, e nós devemos juntos buscar melhoria. Eu espero que todos que estão assistindo se cuidem e fiquem firmes. Exatamente, Túlio. É preciso manter o otimismo de que tudo isso vai passar o mais breve possível. E esta época de pandemia prejudicou muitos comerciantes, mas um grupo de jovens reuniu força de vontade com fraternidade e, na contramão da pandemia, abriu o próprio negócio. Apesar da pandemia ter afetado diretamente o comércio, novas empresas surgiram nesse período. Este estúdio de tatuagem, por exemplo, foi inaugurado em meio à crise sanitária e econômica da Covid-19. Como comércio, como foi o que aconteceu com várias pessoas, parou e não tinha de onde, como somos autônomos, né, não tinha de onde tirar uma renda para poder manter a nossa família. Ter o próprio negócio foi uma das motivações para juntar esses amigos que já trabalhavam juntos antes. A gente já trabalhou junto em uma outra empresa, né? Aí a gente sempre teve essa ideia assim de família, sabe? De todo mundo muito junto. A gente saiu dessa empresa, agora meio que no meio da pandemia a gente saiu dessa empresa e resolveu montar o nosso próprio negócio. O estúdio tem seguido os protocolos de saúde devido à pandemia e oferecendo serviços por agendamento. Está seguindo também a norma de não ter aglomeração, evitar acompanhamento também de pessoas, uso de máscaras, toda a limpeza antes e pós ou qualquer tipo de procedimento. Então, você está fazendo o máximo para seguir porque ainda estamos na pandemia. Sucesso, pessoal! A conta de luz está vindo muito cara, então presta atenção nesta reportagem, porque vamos te passar algumas dicas que podem ajudar a economizar. Vamos acompanhar. A conta de energia elétrica pode ser uma vilã, né, no orçamento familiar, mas agora eu vou dar algumas dicas para você adotar em casa para reduzir esse consumo. Carla, a gente está aqui no ambiente da cozinha que tem muitos eletrodomésticos. Quais dicas são mais apropriadas para reduzir esse consumo aqui? As nossas dicas, elas sempre são focadas em equipamentos que têm um maior consumo de energia elétrica. Então, nós temos a geladeira, que ela funciona 24 horas. Então, ela, no percentual do consumo de energia elétrica de uma residência, é bem considerável. Na geladeira, a indicação é que sempre quando o cliente for adquirir com selo Procel, que significa que ela é a mais eficiente dessa categoria. Outro ponto importante também na geladeira é a borracha de vedação. Quando ela fica gasta, ressecada, o ar quente entra, fazendo com que a geladeira trabalhe mais para refrigerar. Então, é uma dica simples, que é o teste do papel. Você pega o papel, fecha a geladeira. Se ele sair com facilidade, a borracha já está desgastada, precisa trocar. Ultimamente, tem se apresentado no mercado muitos aparelhos com stand-by. E tem representado até 12% do consumo de energia elétrica de uma residência. A dica é sempre desligar o stand-by, que é essa luzinha, quando o equipamento não está mais usando. Isso vai reduzir consideravelmente o consumo de energia elétrica da residência. A altas temperaturas, as pessoas tendem a usar mais o ar-condicionado, ventilador, não é, Carla? É. O verão está chegando, então um dos equipamentos que serão bastante utilizados é o ar-condicionado. E a população, no geral, tem a mania de colocar ele em 17 graus e pegar um cobertor para se aquecer. Então, a orientação que a Energisa dá nesse caso é colocar a temperatura de 24 graus, porque é uma temperatura conforto para a gente. Então, você com 24 graus colocando no ar-condicionado, ele vai estar reduzindo o consumo de energia elétrica e você vai conseguir ter um ambiente confortável. No ar-condicionado também é muito importante sempre limpar os filtros. Pelo menos uma vez ao mês está limpando os filtros. O filtro do ar-condicionado, quando ele está muito sujo, faz com que o equipamento consuma mais. E também o chuveiro elétrico, né? Pode ser também um vilão se você não souber usar corretamente. Qual a dica que você dá para quem tem chuveiro elétrico e usa constantemente? O chuveiro elétrico, se possível, utilizar na posição verão, que ele vai consumir menos energia do que na posição inverno. Como está chegando o verão, a nossa dica é, se possível, utilizar ele desligado, porque aí você vai ter um banho confortável com a temperatura do nosso estado no verão. Para a máquina de lavar, juntar o máximo possível de roupa de acordo com o quilo da máquina. Então, a capacidade da máquina, você sempre utilizar ela e não colocar para lavar poucas roupas. A mesma coisa do ferro, juntar uma quantidade possível, necessária para passar
começando dos tecidos mais finos, que não precisa do ferro tão aquecido, e finalizando com os tecidos mais quentes, que precisa sim do ferro mais aquecido. Sempre juntar uma quantidade para passar tudo de uma vez. Carla, muito obrigada pelas dicas que foram muito valiosas, viu? Só como algumas recomendações simples podem ajudar você a reduzir o consumo considerável de energia. Parecem pequenos detalhes, mas que no final fazem toda a diferença. Intervalo agora, daqui a pouquinho informações sobre a visita do comandante-geral do Exército aqui a Paraíba. Ele visitou as obras da BR-230 em Cabedelo. Não sai daí. Já dizia o poeta João Cabral de Melo Neto que amanhã é um toldo de um tecido tão aéreo que se eleva por si. É só acordar para percebermos que cada manhã tem seu brilho, nuances e particularidades. Mas todas elas têm algo em comum, a novidade. Todo dia um novo dia, despertamos com alegria. Somos a Rede B. Informando sobre a cidade, clima e todos os destaques, atual e singular. Somos a Rede B, levando a informação a você. Da Europa internacional ou da nossa capital, os destaques no jornal, integrando a Paraíba através da notícia. Somos a Rede B, levando a informação a você. Rede B TV, jornalismo autêntico. Bom dia, Rede B de volta. O comandante-geral do Exército visitou as obras da BR-230 na cidade de Cabedelo. Na última sexta-feira, o comandante da Força Terrestre do Exército visitou a obra remanescente realizada na BR-230. O general Edson Leal conversou com a gente sobre essa visita. Hoje estamos realizando cerca de 8 obras de cooperação em todo o Nordeste. Essa obra aqui na BR-230 é uma delas. Então, o Exército recebeu uma demanda do Ministério da Infraestrutura, foi feito um contrato com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, e nós estamos responsáveis aqui por um trecho de cerca de 10 quilômetros dessa obra aqui na BR-230. Ela abrange a ampliação da capacidade de rodagem e também a construção de 4 viadutos. A obra é realizada pelo primeiro grupamento de engenharia de construção, que é localizado em Caicó, no Rio Grande do Norte, mas também é apoiada por 4 outros batalhões de engenharia de construção que ficam localizados no Nordeste. Essa obra, ela tem, podemos dizer, 2 serviços mais significativos. O primeiro deles é a triplicação da faixa central da rodovia, que vai passar por cima desses 4 viadutos que estão dentro do nosso trecho. E o outro serviço também seria, ao lado dessa triplicação, 2 vias marginais, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Larissa Maia para o Bom Dia Rede B. E dando continuidade à série de reportagens especiais no mês da Consciência Negra, vamos conhecer hoje a história do Ateliê Multicultural Elioenay Gomes. A repórter Larissa Maia traz os detalhes. Mais de 30 anos dedicados à arte. Essa é a vida de Elioenay Gomes, artista multivisual pessoense que começou, ainda na infância, a conhecer o poder de transformação da arte. A minha relação com a arte ela é uterina. Ela vem desde a minha mãe. Minha mãe é uma grande artista, né? Porque acho que uma mulher, né, sem marido, né, separada, criar 6 filhos, ela tem que ser muito criativa, né? Numa realidade periférica, né, de uma família negra, né? Então, assim, a minha arte vem da minha mãe, que é costureira. Tenho registros de trabalho meu de 8 anos de idade. Mas eu sempre lembro, sempre trabalhando com artes visuais. Negro e periférico, nos seus trabalhos ele traz o traço da ancestralidade e da resistência. A vida me inspira muito,
especificamente a questão da espiritualização. Eu trabalho muito com a temática afro, porque meu foco maior na minha arte é a questão da identidade afro-indígena, né, dos povos originários do nosso país. E a minha inspiração vem muito dessa coisa assim, do espiritual, né, dos deuses e das deusas do panteão afro. Eu pinto muito a questão da cultura afro. Esse é o foco maior. Isso que me inspira é exatamente o que eu vejo no meu meio e como eu posso transformá-lo. Formado em Educação Artística pela UFPB, Elio Enai nunca quis ser professor. O sonho sempre foi fazer arte, pintura, cenários, figurinos. Em 2006, criou o Ateliê Multicultural, um espaço onde pode reunir tudo o que gosta e que fortalece a cultura do povo negro. Ser um ativista da questão da negritude me fortalece como cidadão brasileiro e também proporciona que eu possa diretamente influenciar, como também estimular, como também promover que o outro se reconheça, né, como herdeiros de uma realeza e não herdeiros de uma escravidão. E como também a minha arte, ela tem a função de desconstruir essa intolerância, desconstruir o preconceito. Todos os anos, no mês da consciência negra, NAI promove o Alto dos Orixás, evento que reúne diversas apresentações artísticas para celebrar a vida do povo negro. Este ano, por causa da pandemia, o evento virou um curta, que será lançado ainda este mês. Nesse período de pandemia, produzimos um curta, né? Estou produzindo uma exposição, concluindo, vai ser aberta dia 30, também online. Preparei uma performance também para esse mês de novembro. Nas veias de NAI corre o amor e a dedicação pelo que faz. Eu não sigo a academia, né, de buscar fazer aquilo e repetir, porque não cheguei. Eu gosto do fazer, e o fazer artístico também é deixar que a arte se mostre, se complete. Porque às vezes até um pingo de tinta define o máximo daquela obra. Às vezes um errinho no sorriso, temos uma Mona Lisa, né? Então o fazer arte são possibilidades em que o pincel, o próprio ato do fazer é que define, entendeu? Para mim funciona assim. Parabéns ao Elio Enai pela belíssima história e excelente trabalho. A Fundação Cultural de João Pessoa prorrogou as inscrições para os editais da chamada pública da Lei Aldir Blanc, que vai destinar recursos para manutenção de espaços artísticos e culturais. Bom dia, Bruno. Eu estou aqui com o Sandoval Nóbrega. Ele é presidente da Funjop aqui da Paraíba e nós vamos falar um pouco sobre o edital da Lei Aldir Blanc, que contribui para o apoio aos profissionais da cultura da Paraíba e para a perpetuação desse trabalho aqui, tanto dos profissionais como para a cultura em geral do nosso estado. A lei vem socorrer, né, esse setor nesse momento, e isso já é tamanha a importância, né? Se não bastasse esse socorro, a lei vai deixar um legado, né, para o setor, tanto para os artistas como o setor cultural de uma forma geral, e para a cidade, que é o produto que ela vai financiar. Já tem uma previsão de quantas pessoas vão integrar a lei? Já tem uma previsão de como elas vão receber esse auxílio? Então, nós estamos, a Prefeitura, através da Funjop, está com 4 editais abertos, né, com inscrições abertas. Algumas encerram, tem 2 chamadas públicas, que encerram as inscrições na próxima quarta-feira, dia 11, e 2 editais de prêmios que encerram dia 30 de novembro. E aí, tudo até o dia 30, a gente está correndo contra o tempo, porque até 31 de dezembro a gente tem que estar pagando passando esses recursos, chegando às mãos dos artistas, que já chega tarde, né? A lei, apesar de chegar em boa hora e ser muito, e ter essa importância toda e vir como socorro, a aplicação dela foi extremamente burocrática. São 4.650.000 do município, que serão repassados pela Funjop. O subsídio a espaços culturais, ele é para ser aplicado exclusivamente na manutenção do espaço cultural, né, para aqueles espaços que pararam, teatros, escolas de dança, cinema, bibliotecas particulares, produtoras, grupos de teatro, grupos de cultura popular, coletivos
dança, né? Centros culturais, enfim, tem toda uma gama de espaços e pessoas jurídicas que está lá relacionado na lei. Para esses recursos são para manutenção desses espaços, né? Quem parou na pandemia para se recuperar, para pagar o seu aluguel, a água, a luz, telefone. Então é isso, Bruno. Os artistas e os profissionais da cultura que estavam de mãos atadas agora vão receber um socorro depois de muita luta e vão conseguir, nessa última etapa da pandemia, se reestruturar e levantar a cultura paraibana, a cultura de uma pessoa ainda mais. Hora do esporte com Yuri Queiroga. Fala, Yuri! Opa, tudo bem com quem está acompanhando a programação da Rede B? Olha, final de semana do futebol terminou com 2 vitórias e 3 derrotas nos 5 jogos que envolveram os times paraibanos no Brasileirão. Seja o feminino da Série A2, seja a Série C do masculino, seja a Série D também do masculino. Eu começo falando do Campeonato Brasileiro Feminino. O Alto Esporte perdeu mais uma vez em casa, perdeu para a UDA de Alagoas por 2-1. E uma derrota dolorida, porque o gol da vitória da equipe alagoana saiu aos 49 do segundo tempo, no último lance, numa falha da zagueira Thalita, que ao tentar recuar para a goleira Pimenta, acabou jogando no pé da Maxiane, atacante do time alagoano, que fez o gol da vitória. E com isso o Alto Esporte está com remotíssimas chances de classificação para a segunda fase do Brasileiro Feminino da Série A2. Ficou muito complicada a situação do Alto Esporte, que tem a insistência em alguns planos táticos e o desgaste físico como seus principais calos, como seus principais adversários técnicos e táticos. Falando agora do futebol masculino, a gente teve um mezzo a mezzo. Na Série C, uma vitória e uma derrota. Na Série D, uma vitória e uma derrota. Na D, o Atlético de Cajazeiras enfim conseguiu uma vitória fora de casa, ganhou por 1-0 do Guarani de Sobral e com isso volta a brigar por uma vaga na próxima fase da Série D. E vai incomodar o Campinense que ainda está no G4, mas que perdeu por 2-1 para o Floresta de virada, também tomando o gol no final do jogo, tomando gol aos 49 do segundo tempo. E na Série C, a gente teve o 13 perdendo para o Remo por 1-0, e ficando aí como o primeiro time fora da zona de rebaixamento, vendo o Botafogo já pelo retrovisor. O Botafogo que na volta do Evaristo Pisa, na volta do Marcos Aurélio, fez a maior goleada da Série C neste ano, aplicando 7-0 em cima do Imperatriz, que já está rebaixado. É uma vitória que dá alento para o Botafogo, mas que não identifica ainda, não indica ainda que o Botafogo melhorou, que mudou da água para o vinho. O parâmetro do Botafogo mesmo vai ser a partir da próxima rodada, quando o Botafogo vai enfrentar o Vila Nova fora de casa. Aí a gente vai ver mesmo se o Botafogo tem condições de brigar para se manter na Série C e se manter mesmo, impedir esse inédito rebaixamento. E o 13, depois de 2 jogos seguidos em casa, fora de casa, vai enfrentar o Manaus agora em casa no sábado. E aí vai ter a missão, vai ter a obrigação de vencer para tentar abrir vantagem lá para a zona de rebaixamento. Então esse foi o fim de semana do futebol aqui na Paraíba. Aquele abraço para o pessoal da Rede B e a gente se vê na próxima edição. Obrigado, Yuri, pelas informações. Antes de encerrar, vamos voltar a falar com a repórter Larissa Maia, porque nesta pandemia aumentou bastante o número de buscas por cirurgias plásticas. Larissa. Bruno, eu estou aqui de volta para falar de um tema super importante. Como você falou, durante a pandemia cresceu o número de procedimentos estéticos e quem vai explicar um pouquinho sobre os riscos dessa busca pelo corpo perfeito é o psiquiatra Tiago Guedes. Tiago, explica pra gente o que é essa ditadura da beleza. Olá, Larissa, tudo bem? Olha, essa ditadura da beleza é algo imposto, né, pela sociedade em busca de algo perfeito que não existe na realidade, né? Então as pessoas estão cada vez mais querendo parecer com filtros de Instagram, por exemplo, né? Então, peles perfeitas, lábios perfeitos, corpos perfeitos, e que isso termina por causar realmente vários transtornos, né, da área da psiquiatria nesses pacientes, nessas pessoas. Quais são os riscos
de realmente assim passar dos limites nessa busca pelo corpo e pelo rosto perfeito? O limite, né, vai muito da questão do sofrimento, né? Até que ponto eu estou tão insatisfeito e eu fico buscando sempre procedimentos novos, né? E que vai me causando frustrações e me deixando cada vez em busca de algo sempre a mais, algo mais perfeito, né? Se você tem alguma insatisfação com o teu corpo, com o teu rosto, você precisa cuidar da pele, você precisa perder um pouco mais de peso ou ganhar um pouco mais de peso, é uma questão tua, não tem nenhum problema, né? Mas quando isso vira um excesso, né, uma obsessão por essa perfeição, é que fica um pouco mais complicado. E essa busca pelo perfeito também pode levar à morte, né? Sim, porque todos os procedimentos têm risco, né? E muitas vezes a pessoa começa a adoecer, né? Então a gente tem aí doenças como anorexia, bulimia, que podem sim levar a uma questão muito mais grave, né? E até a morte mesmo. Então, transtornos de ansiedade, depressão, questões de suicídio também pode acontecer, né, pela insatisfação. Então, sim, pode levar à morte, é bastante perigoso. Procurar procedimentos clandestinos também. Exatamente, né? Então, existe a segurança, existe o risco, né, que está inerente aos procedimentos, quando eles já são bem elaborados e bem feitos com profissionais realmente adequados para ser realizado, e ainda tem a questão da clandestinidade, sim. Como é que eu sei que eu estou passando dos limites e preciso buscar uma ajuda clínica? Quando essa insatisfação ela não termina com um determinado procedimento, por exemplo, né? Então, se ela está sempre presente, essa insatisfação está sempre presente, e eu preciso sempre estar mudando e buscando algo no meu corpo que está com algum problema, às vezes isso pode ser um problema que precisa de tratamento, tá? Pois é, Bruno, como o Dr. Tiago falou, o problema não é mudar, mas saber identificar o nosso limite. A gente volta com você no estúdio. Muito obrigado, Larissa, pelas informações, e o Bom Dia RDB de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Sexta-feira tem mais com Matheus de Souza e segunda comigo. Tchau!